Olá, o programa Luz da Fé chega à sua casa para ser um auxílio, um momento de aprendizagem, para podermos dar resposta e aprofundamento à fé que professamos. Sou o Padre Ricardo Figueiredo, estarei convosco numa temporada de programas especiais sobre o tema a santidade e para aprofundarmos a história de vários santos. Nestes primeiros 4 episódios vamos olhar com atenção para o Carlo Acutis, jovem italiano, nascido em 1991, que faleceu com leucemia fulminante em 2006, mas que nestes breves anos de vida conseguiu alcançar os níveis mais altos da santidade. Hoje, veremos como a fé em Jesus, realmente presente na Eucaristia, foi um dos pilares da sua vida espiritual e da sua santidade. De forma particular, a partir da exposição sobre os milagres eucarísticos. Este é um dos pontos assim fundamentais da vida do Carlo, perceber que ele apresenta-nos um itinerário de vida de fé. Mas antes de começarmos a estudar, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Invocamos que o Espírito de Deus nos ajude, nos guie, nos encaminhe neste tempo de estudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos começar este itinerário sobre a espiritualidade do Carlo Acutis. Podíamos dizer, assim, de uma forma um bocadinho mais mediática, a espiritualidade escondida de Carlo Acutis, esta espiritualidade oculta. Desde a sua beatificação, desde o reconhecimento das suas virtudes heroicas, tem havido um grande entusiasmo, uma grande captação de atenção em torno da vida e da espiritualidade do Carlo Acutis, mas muitas vezes é uma atenção que fica sobretudo pelas calças de ganga que ele usa, deixem-me dizer assim. Ou seja, o facto de ser um santo do nosso tempo, um santo muito próximo, falo até pessoalmente por mim, ele nasceu em 1991, eu nasci em 1990, portanto, vivi as mesmas transformações, as mesmas dificuldades, tudo isto que o Carlo Acutis também viveu. E muitas vezes ficamos apenas por esta atenção superficial em torno à vida do Carlo. Mas o que eu gostava de propor, numa série de 4 episódios deste programa À Luz da Fé, é um convite a aprofundarmos a espiritualidade do Carlo Acutis, mas neste sentido sobrenatural mais profundo, mais importante, que nos guia de uma forma muito maior àquilo que é o coração da sua vida espiritual. E, neste sentido, gostava de convidar a compreendermos melhor e a compreendermos de uma forma mais profunda o que é este sentido sobrenatural que o Carlo Acutis nos aponta. O Carlo Acutis desenvolveu na sua vida, ou idealizou, vamos dizer assim, 4 exposições. Só realizou uma, realizou e terminou uma destas exposições, foi a exposição sobre os milagres eucarísticos. Já foi inaugurada a primeira mostra, a primeira vez que ela foi apresentada ao público, já foi após a sua morte, ou muito próximo da sua morte, mas ele começou a fazer uma segunda exposição sobre as aparições, os apelos, chama-se Os Apelos de Nossa Senhora, uma exposição sobre aparições e santuários dedicados a Nossa Senhora, santuários e aparições marianas. Também uma outra exposição sobre os anjos e os demónios na vida e nos escritos dos santos, portanto um convite a partir daquilo que são as vidas dos santos, como é que foi a sua relação com os santos e com os demónios, e depois uma 4ª exposição sobre o inferno, o purgatório e o paraíso, também na vida e na espiritualidade de alguns santos. Nestas 4 exposições nós encontramos assim esta espiritualidade oculta, mas ao mesmo tempo uma espiritualidade muito atual e muito necessária para o nosso tempo. Porquê? Porque vivemos num tempo profundamente marcado pelo materialismo. E quando nós ouvimos esta palavra materialismo, muitas vezes pensamos que o materialismo é apenas as pessoas quererem muitos bens, muitos dons, muitas coisas. Mas, mais que ter bens, o materialismo podemos chamar assim, um materialismo filosófico. Ou seja, muitas pessoas que concebem que a realidade que existe, as coisas que existem, são unicamente as coisas que se veem, que se tocam, e cai-se muitas vezes aqui neste sentido cientificista de
achar que apenas aquilo que se coloca, deixa-me assim sintetizar e abreviar, apenas aquilo que se pode colocar num tubo de ensaio, só isso é que existe realmente. E aos poucos, isto é claro, é um processo que já leva muitas décadas, muitos séculos, aos poucos as pessoas foram perdendo, e muitas pessoas foram perdendo, esta sensibilidade para o sobrenatural. Parecer que o sobrenatural é apenas um significado que nós damos à realidade, mas que não corresponde a algo da realidade. E quando nós vemos que o Carlo Acutis nos apresenta este itinerário, gosto de chamar assim, este catecismo do Carlo Acutis, nestes 4 capítulos dos milagres eucarísticos, as aparições de Nossa Senhora, anjos e demónios e o inferno, o purgatório e o paraíso, é exatamente um sinal de Deus, podemos dizer assim, a dimensão profética do Carlo Acutis para o nosso tempo, que nos chama a atenção para este sentido sobrenatural. E por isso eu gosto de pensar que este entusiasmo, vamos dizer assim, que há em torno da vida do Carlo Acutis, é sobretudo um entusiasmo que corresponde a um apelo do Espírito Santo, a um sinal de Deus, a um sinal do Espírito Santo no nosso tempo, para que as pessoas voltem o seu coração, voltem a sua vida para aquilo que é o sobrenatural e, portanto, para aquilo que verdadeiramente dá sentido, dá sabor, dá conteúdo à nossa vida, que é vivermos para o céu, vivermos para o sentido sobrenatural. E é muito curioso que este é o grande apelo que o Carlo Acutis nos faz, mas também é o grande apelo que a Igreja hoje nos faz. Neste sentido, gostava de trazer aqui, a nossa Igreja Católica neste tempo vive, nestas últimas décadas, ao ritmo do aprofundamento dos apelos que o Concílio Vaticano II nos trouxe, do que o Concílio Vaticano II fez à Igreja e que muitas vezes vai sendo desconhecido. O Papa Francisco tem chamado tantas vezes a atenção para isso. Basta pensarmos que no ano 2023 o Papa Francisco convocou um primeiro ano de preparação para o Jubileu de 2025, um ano dedicado ao Concílio Vaticano II, ou seja, um ano do Concílio para voltarmos aos textos do Concílio, para voltarmos a aprofundar. E gostava de trazer-vos aqui aquela que foi uma das conclusões do Concílio e que o Papa Paulo VI proclamava no seu discurso de encerramento do Concílio Vaticano II no dia 7 de dezembro de 1965. Portanto, no dia seguinte seria o grande encerramento formal, solene, do Concílio Vaticano II, mas no dia 7 de dezembro o Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizia assim: Deus existe, sim, Deus existe, realmente existe, vive, é pessoal, é previdente, dotado de infinita bondade, não só bom em si mesmo, mas imensamente bom para nós. É o nosso Criador, a nossa verdade, a nossa felicidade, tal modo que o homem, quando procura fixar em Deus a sua mente e o seu coração, entregando-se à contemplação, realiza o ato que deve ser considerado o mais alto e mais perfeito. Ato que mesmo hoje pode e deve hierarquizar a imensa pirâmide da atividade humana. Papa Paulo VI, podemos dizer assim, resumia aquele que foi o grande apelo do Concílio Vaticano II, porque foi exatamente no mundo em que, marcado pelo materialismo, basta pensarmos tudo aquilo que foi a transformação de pensamento do século XIX, depois sobretudo acelerado com a Revolução Industrial, mas depois também com a Primeira Guerra Mundial e depois outro drama da Segunda Guerra Mundial, em que o ser humano foi tratado como um objeto que era destruído. Estas são as grandes marcas do materialismo. E o Concílio Vaticano II surge como este grande apelo a mudarmos de rota. Qual é esta rota que o Concílio Vaticano II nos convida? Esta que o Papa Paulo VI exatamente convidava. Vivermos para o sobrenatural. Deus ser real, Deus ser verdadeiro, Deus ser alguém com quem nós contamos verdadeiramente na nossa vida e não apenas alguém com quem contamos como se fosse um apoio, um auxílio, mas contarmos com Deus como fundamento da existência, fundamento de tudo aquilo que existe e ganharmos assim este sentido sobrenatural. E portanto é aprendermos a ver o invisível. E o Carlo Acutis surge hoje em dia exatamente com este convite imenso, com este convite enorme, com este convite importantíssimo a nós vermos o invisível, a nós vermos o sobrenatural e que faz-nos este convite precisamente através destas 4 exposições e, portanto, estes 4 episódios deste programa À Luz da Fé serão sobre estes 4 temas, sobre estas 4 exposições, sobre este convite a aprendermos e a vivermos e a apostarmos realmente no sentido sobrenatural da nossa vida, recusarmos o puro materialismo, mas sabemos que pelo material nós chegamos a Deus e que assim podemos fazer verdadeiro caminho de fé. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de meditar convosco
E então agora, o segundo ponto desta nossa conversa que temos aqui era aquela que foi a frase com que o Carlo Acutis resumiu a primeira exposição sobre os milagres eucarísticos, em que ele dizia nesta introdução: o meu objetivo de vida é estar sempre unido a Jesus. Ou seja, o Carlo Acutis conseguiu perceber e conseguiu viver de uma forma muito especial este sentido sobrenatural. E este sentido sobrenatural levava não apenas a conceber que há um mundo invisível, que há um mundo que ultrapassa a nossa capacidade física de conceber, mas que não só que há um mundo sobrenatural, conceber que existe Deus, mas é conceber que existe um Deus que nos ama. E um Deus que nos ama e um Deus que é Criador. E Criador não só como aquele que disparou, deixem-me dizer assim, deixem-me usar assim esta expressão, estamos aqui em família, portanto posso usar esta linguagem também mais simples, mas com que um Deus que lançou o início da criação, podemos dizer assim, aquilo que é hoje o conhecimento científico, o Deus que deu início ao Big Bang, não só isso, mas um Deus que acompanha toda a realidade. Portanto, um Deus que verdadeiramente é companhia para toda a realidade e de uma forma muito especial e muito particular, um Deus que é uma companhia para o ser humano. E por isso, este Deus que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, de forma muito especial para Moisés, em que falava com Deus como um amigo, esta expressão que nós usamos, que nós encontramos na Sagrada Escritura tão bonita, da relação de Moisés com Deus como um amigo, nós vemos que ao longo de todo o Antigo Testamento vai havendo esta preparação para um encontro que podia-se apontar, podia-se perceber que Deus estava a preparar qualquer coisa de especial, mas com a encarnação do Verbo de Deus em Jesus Cristo, percebemos que este amor de Deus pelo ser humano e esta aproximação de Deus pelo ser humano não era só simplesmente uma presença ou uma boa intenção que Deus tivesse connosco. Deus quis entrar na nossa realidade. Por isso, quando o Carlo Acutis diz: o meu objetivo de vida é estar sempre unido a Jesus, mostra que há aqui uma realidade que entra e uma realidade que transforma o nosso mundo e que transforma a nossa vida, de um Deus que está próximo de nós e que nos ajuda a ver toda a realidade de outro modo. E neste sentido, nós somos convidados, neste sentido sobrenatural, a pedirmos um novo olhar, a pedirmos uma nova forma de ver, a pedirmos uma nova forma de conceber a realidade. E aqui, deixem-me voltar novamente ao Segundo Concílio do Vaticano, habitualmente isto, o Concílio Vaticano II, ainda que a forma mais correta de se dizer em português seja o Segundo Concílio do Vaticano, em que, numa dos seus principais documentos, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, diz no número 36, e passo a ler: devem os fiéis conhecer a natureza íntima e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus. E continua: ajudando-se uns aos outros, mesmo através das atividades propriamente temporais, a levar uma vida mais santa, para que assim o mundo seja penetrado do Espírito de Cristo e na justiça, na caridade e na paz atinja mais eficazmente o seu fim. Na realização plena deste dever, os leigos ocupam o lugar mais importante. O início. Devem os fiéis conhecer a natureza íntima e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus. Aquilo que eu dizia há pouco sobre o materialismo do nosso tempo, o materialismo da nossa sociedade, aqui nós encontramos aquela que é a expressão que nós católicos temos, que é o antídoto para esse materialismo. Nós concebermos tudo na sua relação com Deus. Podemos um dia fazer também aqui alguns programas sobre os dons do Espírito Santo, mas para quem nos acompanha, que já recebeu o dom do Espírito Santo no Crisma, sabe que recebemos o dom da sabedoria. E o dom da sabedoria é precisamente este dom que nos faz ver com o olhar de Deus. E ver com o olhar de Deus é esta capacidade de perceber esta natureza e esta relação íntima com Deus, da relação de tudo aquilo que existe com Deus, e, portanto, este antídoto mais profundo para este materialismo, em que nós temos a verdadeira concretização e a verdadeira realização deste antídoto, que são os milagres, que é a Eucaristia, não é? Ou seja, em que a realidade material, e podemos dizer, a realidade material mais simples, o pão e vinho, não é? Nós que somos portugueses, não é? Conhecemos muito bem aquele fado, é uma casa portuguesa com certeza, pão e vinho sobre a mesa. Não é? Nós portugueses temos até esta tradição cultural na nossa língua portuguesa, deste fado, que nos faz ver que o pão e o vinho são a realidade
mais básica, vamos dizer assim, da casa de um pobre até, não é só da casa do rico, o pão e o vinho fazem parte da mesa de um pobre, e Deus escolheu essa realidade material mais simples para a transformar no sacramento da sua presença. Ou seja, na Eucaristia nós encontramos o antídoto para o materialismo do nosso tempo, e por isso o Carlo Acutis chamava tanta atenção e montou a exposição dos milagres eucarísticos exatamente para chamar a nossa atenção para a necessidade de transformarmos a forma de vermos a realidade e percebermos que esta realidade tão simples como o pão e o vinho podem ser transformados no sacramento da presença de Deus. E, neste sentido, é importante nós percebermos que os milagres eucarísticos apontam, a doutrina sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, nos apontam para uma virtude muito importante e uma virtude fundamental, que é a virtude da caridade. A virtude da caridade é uma virtude teologal. E o que é que quer dizer, então, teologal? Quando as pessoas enganam-se a dizer isto, dizem virtude teológica. Não, não é virtude teológica, é virtude teologal. O que é que quer dizer virtude teologal? Quer dizer que é uma virtude que nos coloca em relação com Deus. Eu gosto de usar assim uma imagem simples para quem nos acompanha e não está tão habituado à linguagem teológica. Gosto de dizer que as virtudes teologais, são três, a fé, a esperança e a caridade, são como que os órgãos internos da nossa alma, não é? Ou seja, os nossos sentidos internos da nossa alma. Não é? Nós, com o nosso corpo, temos os olhos para ver, nós, com a nossa alma, temos a fé, a esperança e a caridade para a relação com Deus. Que não precisam estar em relação com Deus. Não é? Todos nós temos este sentido do acreditar, confiamos, quando alguém nos conta alguma coisa, nós acreditamos naquilo que a pessoa nos diz. Ou então nós esperamos sempre alguma coisa, esperamos que amanhã as coisas corram melhor. Ou quando vamos ao médico, estamos na sala de espera. Não é? Há um sentido de esperar na nossa vida, um sentido natural. Há também o amor natural, nós gostarmos das coisas, nós amarmos a outra pessoa. Mas quando nós chamamos a atenção para a virtude teologal, isto mostra-nos que estas virtudes, que estes órgãos internos, estes sentidos internos da alma, nos colocam onde? Colocam-nos na relação com Deus, colocam-nos nesta transformação da nossa vida para Deus. E, portanto, a virtude da caridade é esta purificação e esta capacidade de potenciar algo que nós já temos em nós, que é o nosso desejo de sermos amados e a nossa apetência e a nossa predisposição para o amor, mas transformar, purificar e levar essa capacidade para a relação com Deus e para o amor a Deus. E então encontramos aquilo que é o sentido fundamental da caridade e daquilo que é o amor. O que é aquilo que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, que é um livro muito importante, já agora para quem nos acompanha e não o tiver em casa, é muito importante termos o Catecismo da Igreja Católica, quando há alguma dúvida de fé, irmos ao Catecismo, em que o Catecismo da Igreja Católica diz no número 1824: fruto do Espírito e plenitude da lei, a caridade guarda os mandamentos de Deus e do seu Cristo. Permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, diz João 15. Fruto do Espírito e plenitude da lei. Talvez as pessoas tendem a ver a caridade ou a pensar a vida cristã apenas como o cumprimento de uma lei. Nós temos uma lei, é verdade, mas se é uma lei sem espírito, é uma lei que mata. E, portanto, nós precisamos das duas coisas. Precisamos da lei, que nos mostra o caminho, mas precisamos que para cumprirmos a lei, nós precisamos do Espírito de Deus. E as virtudes teologais são muito importantes nesse sentido. Como nos diz também o Catecismo da Igreja Católica a respeito da virtude da caridade, e convido-vos a ler, a quem estiver em casa, o Catecismo da Igreja Católica, a irmos ler os pontos das virtudes teologais, mas sobretudo os pontos da caridade, que é do ponto 1822 ao ponto 1829, mas em que o Catecismo da Igreja Católica nos aponta a virtude da caridade como aquela virtude, as virtudes teologais, como aquelas virtudes que nos potenciam, animam a vida moral do cristão. Ou seja, sem as virtudes teologais, ou seja, sem relação com Deus, nós temos uma lei cristã, é verdade. Temos uns mandamentos para cumprir, mas não temos aquelas ajudas interiores, as ajudas da alma, para cumprirmos. E quando não se tem isso, muita gente tende a ver os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da Igreja apenas como um peso insuportável que a pessoa tem de carregar. Mas com a virtude da caridade e com a vida cristã, nós vemos que a vida cristã é possível de cumprir, porque é com o amor de Deus. E então, somos convidados a crescer na caridade, mas uma caridade que nos põe então em relação com Deus, e aqui surge o sacramento da Eucaristia. Porque nós, pela caridade, nós sabemos que a Eucaristia é o sacramento da caridade, porque vemos o grande amor de Deus e assim aprendemos a viver. Então, como é que nós podemos compreender qual é esta dimensão
desta caridade divina. Conseguimos percebê-la por aquilo que é a doutrina da Igreja sobre o que acontece na Eucaristia. Diz também o Catecismo da Igreja Católica, agora já nos pontos relativos ao sacramento da Eucaristia, diz o Catecismo da Igreja Católica no número 1376. Dizia assim: o Concílio de Trento resume a fé católica declarando, e passa a citar o Concílio de Trento: porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre na Igreja se teve esta convicção que o Sagrado Concílio de novo declara. Isto é muito importante, só aqui esta pausa, é muito importante isto que o Concílio diz. Não passámos a acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia a partir do Concílio de Trento. Foi algo que sempre acreditámos, basta pensarmos desde o início, basta pensarmos no capítulo 6 de São João, em que encontramos logo tudo aquilo que foi o discurso do Pão da Vida, em que muitos se afastaram de Jesus por causa de Jesus declarar que era preciso acreditar no pão que o pão se transformava realmente no corpo do Senhor. E, portanto, a Igreja sempre acreditou, e aqui o Concílio Vaticano II, o Concílio de Trento, convida e especifica aquilo que é a fé da Igreja. E, neste sentido, continua ainda o Concílio. Então, o Concílio de novo declara: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo Nosso Senhor e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação. Este sentido da transubstanciação ajuda-nos a perceber este grande dom do amor de Deus. Ou seja, este grande dom de que Deus se oferece e se oferece totalmente a nós. Oferece com este sinal belíssimo, sinal profundo do que é a transformação, que é a transubstanciação. Deus que oferece todo, e que Deus que se transforma então toda a substância do pão e do vinho, transforma no seu corpo e no seu sangue. E aqui, esta grande introdução serve-nos para chegarmos, agora aqui de uma forma muito rápida, àquilo que são os milagres eucarísticos que o Carlo Acutis então procurou mostrar. Ele faz uma grande exposição sobre os milagres eucarísticos. Convido todos os que nos acompanham a poderem ir procurar na internet essa exposição, que está em português, podem encontrá-la na internet. Há alguns sítios em Portugal em que ela já esteve patente, em que podemos ver várias dezenas de milagres eucarísticos que o Carlo Acutis reuniu por todo o mundo. Eu gostaria de chamar a atenção apenas para dois e de uma forma muito breve. Um, que é aquele muitas vezes mais conhecido a nível mundial, que é o milagre de Lanciano. Foi aquele milagre que produziu na Igreja da Igreja da Idade Média esta grande atenção pelo sacramento da Eucaristia, que vai levar à criação da solenidade, ou à universalização da solenidade do corpo de Cristo, o corpo de Deus, como nós chamamos aqui em Portugal. E depois um outro milagre, aqui mais próximo de nós, mas que é um dos mais importantes, que é o milagre de Santarém. Muitas vezes, já houve muitas pessoas que não conhecem o milagre de Santarém. É muito importante nós termos esta consciência que há o milagre de Santarém, o milagre eucarístico, que é muito importante. Então, mas sobre o milagre lanciano, e aqui, olha, vou usar as próprias palavras do Carlo Acutis, da forma como ele apresentou estes milagres. De uma forma muito breve, pois podem encontrar com mais atenção lá, mas em que escrevia assim o Carlo Acutis sobre o milagre de Lanciano. Uma inscrição em mármore do século XVII descreve este milagre eucarístico que se deu em Lanciano, na Igreja de São Francisco, no ano 750. Um monge sacerdote pôs em dúvida que na hóstia consagrada se encontrasse realmente o corpo e o sangue do Nosso Senhor. Ao celebrar a missa, e depois de proferir as palavras da consagração, viu transformar-se em carne a hóstia e em sangue o vinho. Todo este milagre foi observado pelos presentes. A carne está ainda hoje intacta e o sangue dividido em 5 partes desiguais que pesam tanto, todas juntas, quanto cada uma delas. Ou seja, o Carlo Acutis pegou nesta frase que está nesta inscrição em mármore, que resume o que é este milagre do Lanciano, e assim apresenta-nos este resumo. Mas também na sua exposição sobre os milagres eucarísticos, o Carlo Acutis é da nossa geração, nasceu em 1991, como eu dizia no início, e portanto também esta necessidade científica de vermos e como a Igreja procura sempre que os milagres, para a Igreja reconhecê-lo como milagre, tem de ser algo estudado, tem de ser algo investigado também do ponto de vista científico, e então refere depois um pequeno resumo daquilo que foi a investigação científica que se fez sobre este milagre, em que refere que os estudos que se fizeram em 1970, com autorização de Roma, em que pedem algumas pessoas ligadas à ciência, um diretor do hospital, e professor de anatomia, histologia patológica e química e microscópica clínica, portanto, todas aquelas especialidades que são necessárias para isto, fazer um exame científico detalhado sobre as relíquias do prodígio
de Lanciano. E qual foi, assim, algumas das conclusões? Primeira conclusão, que a carne milagrosa é verdadeira carne, constituída por tecido muscular do miocárdio. É muito bonito isto, ser do coração. O sangue milagroso é verdadeiro sangue e a análise cromatográfica demonstra com certeza absoluta e indiscutível. O estudo imunológico prova também que a carne e o sangue são, sem dúvida alguma, da natureza humana e, depois, as proteínas contidas no sangue estão igualmente repartidas em percentagens semelhantes às do esquema de soro proteico do sangue fresco normal. Portanto, um milagre acontecido em 750 e que em 1970, quando fizeram este estudo, ainda era sangue fresco. Não é? Portanto, esta presença deste sangue, deste corpo e deste sangue do Senhor que está sempre connosco. E o segundo milagre, então, que também gostava aqui de referir, o milagre de Santarém. O Carlo Acutis, no ano de 2005, visitou Portugal exatamente com este desejo de visitar Santarém. Encontramos fotografias do Carlo Acutis junto da Igreja do Milagre de Santarém, em que ele escreve então sobre o Milagre de Santarém. Diz ele: o milagre eucarístico de Santarém, juntamente com o de Lanciano, é considerado entre os mais importantes. Inúmeros estudos e análises canónicas foram realizados sobre a relíquia. A hóstia transformou-se em carne sangrenta e desta brotava sangue. Ambas as relíquias se conservam ainda em Santarém, na Igreja de Santo Estevão. A casa dos esposos, porque o que está em torno do milagre eucarístico de Santarém é um roubo sacrílego de uma hóstia que começou a jorrar sangue. A casa desse casal que roubou a hóstia tornou-se uma capela a partir de 1684. Também o milagre eucarístico de Santarém, feitos estudos científicos para provar que, passados tantos séculos, não conseguimos explicar, a ciência não consegue explicar o que ali aconteceu, mas que são sinais que confirmam a nossa fé, sinais que pretendem confirmar que verdadeiramente na Eucaristia está o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Senhor. E o Carlo Acutis, hoje, volta-nos a chamar a nossa atenção e a convidar-nos à fé. A luz da fé, esta fé da Eucaristia, que também é uma fé que ilumina a nossa vida. Estamos no coração daquilo que é a nossa fé católica, a fazermos então este caminho e dando graças a Deus pelo dom deste santo, que é o Carlo Acutis, que nos ajuda e nos guia sobre os temas da fé.